Boa tarde a todos e todas presentes. O meu nome é Ricardo Darrabi, eu sou professor do Instituto de Computação e diretor executivo de TIC, de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unicamp. Eu vou conduzir hoje essa solenidade antes e depois do café até o final. Eu inicio saudando a mesa, professor Tom Zé, nosso reitor aqui à minha esquerda, professora Maria Luísa Moretti, coordenadora geral da universidade, professor Fernando Sarti, pró-reitor de desenvolvimento universitário, professor Paulo César Montanher, chefe de gabinete, e o senhor Vicente Moliterno, diretor de vendas para o setor público da Dell Technologies. Registro aqui também a presença do professor Fernando Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura, e dos meus colegas aqui da Unesp e da USP, companheiros de aventuras em TIC nas 3 universidades. Agradeço a todos pela presença, especialmente a Dell Technologies e suas parceiras, vencedoras do certame de aquisição do novo sistema, pelo patrocínio e presença neste evento. Primeiramente, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre esta ocasião, que marca mais uma iniciativa de vários órgãos dessa administração, aqui representados, no sentido da modernização da infraestrutura computacional da universidade. Iniciada concomitantemente com a atualização do backbone de conectividade, interligando todas as unidades do campus de Campinas a 10 gigabits por segundo e as de fora a 1 gigabit por segundo, passamos agora para a nossa nuvem privada, a nuvem Unicamp versão 2.0. A sua instalação em 2 sites redundantes, as suas capacidades de processamento e armazenamento bastante aumentadas e a qualidade e quantidade de serviços diversificada numa arquitetura híbrida possibilitarão uma oferta de serviços integrada com nuvens públicas. A existência de uma nuvem privada local, por outro lado, é pressuposto de soberania e autonomia de dados. Assim, inicialmente restrita aos órgãos administrativos, será possível agora abrigar na nuvem projetos de ensino, pesquisa e extensão, liberando a comunidade das tarefas de manutenção de servidores locais, provendo maior segurança, oferta de serviços, melhor gerência de ativos, elasticidade e escalabilidade no seu crescimento. Necessariamente, a nuvem 2.0 tem como pressuposto o estabelecimento de uma política de sustentabilidade baseada numa versão local de custos para os usuários, proporcional ao seu uso, que é uma prática moderna que promove o uso racional de recursos. Esta e outras medidas de governança de TIC são de responsabilidade da diretoria executiva de TIC, a DTIC, sob monitoramento do Conselho de Governança de TIC da Universidade, o GovTIC. A nuvem 2.0 teve investimentos da ordem de 10,5 milhões de reais, acrescidos de uma unidade de armazenamento adquirida com recursos de projeto FAPESP da ordem de 5,5 milhões. Estão previstos para os próximos meses novos investimentos já alocados, da ordem de 24 milhões, destinados ao aumento da capacidade de armazenamento, processamento e backup. Esses recursos, totalizando cerca de 40 milhões de reais, deixam a universidade pronta para enfrentar os principais desafios de TIC dos próximos anos. Temos o prazer também de anunciar que a versão 2.0 da nuvem Unicamp, batizada de Ibitinga, com Y, em lugar dos 2 primeiros Is, deriva seu nome da corruptela de Ibitutinga, também com a substituição dos 2 primeiros Is por Y, ou vento branco, ou nuvem, em Tupi-Guarani. Faz também justa homenagem a Rodrigo Ranieri, o Ibitinga, como era o seu apelido, cidade natal do ex-estudante de engenharia de computação da Unicamp, e muito querido pela comunidade e conhecido pelas suas escaladas ao Monte Everest. Rodrigo faleceu em 5 de julho passado em acidente com parapente no Paquistão. Aqui alguns companheiros de turma do Rodrigo, fiquei sabendo, inclusive. Nossos agradecimentos ao professor Vilmar D'Angelis pelo auxílio com os termos em Tupi-Guarani.
Em seguida, as falas dos membros da mesa, teremos um coffee break na sala anexa, após o qual teremos apresentações técnicas das equipes da Unicamp, DEL e AMD, seguidas de uma entrega de brindes à audiência. Chamo agora para dirigir-se à audiência o senhor Vicente Moliterno, diretor de vendas para o setor público da Dell Technologies. Por favor, Vicente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me escutam bem? Legal. Gente, queria começar agradecendo aos companheiros aqui da mesa por essa tremenda oportunidade, ao pró-reitor, a toda a audiência que está aqui hoje. Para nós é um orgulho muito grande poder estar aqui celebrando, né, e destacando esse projeto extremamente estratégico para uma instituição do peso que a Unicamp tem, da representatividade que ela tem. Não basta só vocês capacitarem a população, né, com tecnologia, com matemática, com avanços de pesquisa, mas vocês precisam ter isso no core e viver isso no dia a dia. E eu tenho a certeza que esse projeto da Nuvem 2.0 vai impulsionar a Unicamp nesse sentido. Então, é um projeto de extrema relevância, sem dúvida nenhuma. A gente que olha, eu cuido de setor público no Brasil, né? Tenho a oportunidade de acompanhar o que as universidades vêm fazendo em todo o país e posso afirmar que esse passo que a Unicamp está dando aqui, né, já estamos aqui na fase de celebrar o uso disso, sem dúvida nenhuma coloca vocês na liderança, né, e provavelmente equiparação global, né? Então, eu acho que é super valioso. Eu queria aproveitar meu tempo aqui para falar um pouquinho da Dell, posicionar vocês hoje como é que a gente está no país. Eu não sei se estão passando os slides, então, como é que a gente está aí? Tem slides aparecendo? Não? Tá. Só me passaram que eu teria um guia aqui para seguir, então a gente preparou uns slidezinhos aqui para vocês. Então eu vou falando enquanto a gente vai carregando os slides. Então, a Dell está no Brasil, pessoal, há um pouquinho mais de 25 anos. Né? A gente se instalou originalmente no Rio Grande do Sul, né, onde foi a nossa primeira fábrica. Em 2007, essa fábrica ela foi transferida aqui para a região metropolitana de Campinas. Ela fica na cidade de Hortolândia, né? É uma fábrica própria da Dell. Ela hoje é responsável por produzir cerca de 90% do que a Dell comercializa hoje no Brasil, tá? Temos hoje no país um pouco mais de 4.300 funcionários diretos, além dos indiretos, né, subcontratados, empresas terceiras, espalhados em diversas localidades, né? Nós temos basicamente 7 grandes localidades hoje no Brasil. A fábrica é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores. E nós temos um grande centro de back-office, né, de parte administrativa e suporte ao negócio, localizado no município de Eldorado do Sul, uma cidade satélite a Porto Alegre. Infelizmente, ela ficou muito conhecida recentemente com as enchentes que ocorreram lá. Ela foi muito afetada. Tivemos várias famílias afetadas e para vocês terem uma ideia, a prefeitura de Eldorado operou durante aproximadamente 5 semanas dentro das instalações da Dell, porque era o único prédio que tinha eletricidade, esgoto, não foi inundado e estava operacional, né? Então a gente cedeu um andar inteiro para a prefeitura, para o Comando Militar do Sul, que também estava dando apoio, Brigada Militar. Então Eldorado está super intrínseco aí com o nosso dia a dia, né? E além disso, nós temos hoje no país 3 grandes centros de desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa, né? Um deles eu vou falar um pouquinho mais à frente no próximo slide, que é o LEAD. Ele fica em Fortaleza, voltado para desenvolvimento de tecnologias de inclusão. Eu vou comentar um pouquinho dele mais à frente. E temos 2 grandes centros de desenvolvimento de tecnologia, um deles voltado para inteligência artificial e data analytics, que fica no Rio de Janeiro, e um outro no Rio Grande do Sul, que é uma grande fábrica de inovação de software que suporta toda a Dell global, né? Então a gente tem essas 3 frentes grandes de pesquisa, né? Além disso, por a gente já estar estabelecido há 25 anos no país, hoje a Dell Brasil ela tem praticamente todos os grupos de suporte a minorias instalados no país. Então, a gente tem frentes de apoio e desenvolvimento ao empoderamento feminino, a gente tem frentes de apoio e desenvolvimento à turma do
LGBTQI+, né, ou seja, a parte de inclusão, a questão de raças, grupos de apoio à diversidade de religiões, e grupos de apoio a frentes de iniciativa de sustentabilidade, enfim, são 13 grupos de apoio que a gente procura trazer e desenvolver hoje no país para poder garantir inclusão, para poder garantir diversidade, para poder garantir essa mistura que o país hoje permite a gente ter e que, sem dúvida nenhuma, é um dos motores de inovação, é um dos motores de mudança, é um dos motores de modernização. Então, acho que, avançando um pouquinho mais um slide, como é que a DEL hoje atua no país? E aí eu vou fazer uma conexão com a questão da educação em duas frentes importantes, né? Qual é a nossa estratégia hoje para o setor público, né? A primeira delas é a questão da geração de emprego, né? Você hoje, com geração de emprego e inclusão, você potencializa o país. E não tem como gerar emprego se não tiver uma coisa conectada com isso, que é a capacitação. Então, a educação digital também é uma frente muito importante para a DEL e que a gente entende ser fundamental para que a gente consiga transformar esse país. Esses são dois dos principais pilares que a gente tem. Durante a pandemia, a gente viu muitas empresas de fora do país contratando funcionários aqui no Brasil para prestarem serviços para o mundo inteiro, pela nossa boa capacitação que a gente tem aqui e custos mais baixos que o restante do mercado. Então, o caminho para a gente poder melhorar o país, o caminho para a gente poder avançar, sem dúvida nenhuma, ele passa pelo pilar da capacitação, que vai ajudar a aumentar a renda per capita, que vai gerar mais empregos, que vai permitir que a gente possa aumentar a economia e gerar um ciclo positivo para todo esse país, né? Outras frentes que a gente entende que são fundamentais, a gente pode ajudar bastante, especialmente com as soluções de inteligência artificial e data analytics, é a questão de apoio ao Estado no aumento da arrecadação, né? Você poder ajudar o Estado a garantir a auditoria fiscal, garantir que todos os tributos estão sendo cobrados e arrecadados da maneira mais adequada possível e fazer a distribuição desses tributos que são arrecadados também da maneira mais inteligente possível. Isso tudo através de soluções de inteligência artificial e data analytics. Temos alguns casos hoje no Brasil que podem ser compartilhados com vocês de como a gente tem ajudado as instituições e a gente está preparado para fazer isso no dia a dia. E por fim, não podemos deixar de falar, indo tudo para o digital, educação, capacitação, a nuvem 2.0 da Unicamp, a gente precisa ter sempre uma atenção com o quê, pessoal? Cibersegurança, não é? Afinal de contas, se hoje a gente sofre uma situação de um ataque cibernético, os serviços digitais acabam sendo impactados. Então é fundamental que haja uma estratégia preparada para suportar e dar capacidade às instituições de se defender e contra-atacar em relação a esses possíveis cyberataques. Então, essa é a quarta frente de importância que a gente entende que existe, é cibersegurança, que, de certa forma, protege não só as instituições, mas o país como um todo. E, por fim, garantir através de um governo digital, garantir através de serviços digitais uma melhor experiência do cidadão, né? E, consequentemente, dos alunos aqui, dos professores, né? De uma maneira geral. Então, essas são cinco pilares, são 5 eixos de atuação que a DEL tem hoje aqui no Brasil, voltado para o setor público. E o lado de pesquisa, desenvolvimento e ensino, sem dúvida nenhuma, tem uma grande relevância dentro dessa estratégia. Então, mais uma vez, eu queria reforçar a importância desse projeto, né, para nós, na DEL, e sem dúvida nenhuma para a Unicamp. Dar os parabéns ao time do TIC, que teve coragem de avançar com esse projeto, de justificar os investimentos, de garantir um termo de referência extremamente tecnológico, bem definido, permitindo uma concorrência ampla, e trazendo a Unicamp para a vanguarda da tecnologia. Parabéns aos envolvidos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Vicente. Eu passo a palavra agora ao professor Paulo César Montanhé, chefe de gabinete. Boa tarde às pessoas presentes. Quero cumprimentar o professor Tom Zé, nosso reitor, a professora Maria Luísa, nossa coordenadora geral da universidade, professor Ricardo, professor Fernando e ao senhor Vicente Moliterno, estender ao meu querido professor Fernando Coelho, as autoridades da DEL e das outras áreas de
tecnologia aqui presentes, aos nossos professores, servidores, estudantes, enfim, todas as pessoas presentes. Bom, eu agradeço a oportunidade de algumas palavras rápidas aqui, parabenizar a nossa equipe de TIC e agradecer a parceria com a Dell por essa inauguração da Ibitinga, né? Muito bonito o nome. Recentemente nós vivenciamos aqui também dentro da Unicamp uma homenagem ao Rodrigo Raineri, e não sei se vocês frequentam o muro lá de escalada da universidade, mas eu também, quando diretor da Faculdade de Educação Física, inaugurei, digamos assim, a homenagem ao Vitor Negrete naquela época, em maio de 2006, maio ou junho, né? Então, eles tinham uma longa história bonita de dedicação a isso, e aprecio muito a homenagem que foi feita, né? Além das outras características que o professor Ricardo comentou sobre as expressões e no texto que ele nos apresentou. Queria também me ater rapidamente em duas palavras que o professor Ricardo comentou, ou que ele utilizou aqui na sua apresentação, que é autonomia e soberania. Desde 2021, quando o professor Tom Zé e a professora Maria Luísa iniciam a gestão e nós chegamos à reitoria, o professor Ricardo esteve conosco desde o início e nós tínhamos lá uma série de discussões sobre os desafios que tínhamos na área, né? Que nós estamos sempre correndo atrás disso, né? A gente faz algo e ela avança, e a gente vai avançando. Eu acho que esse momento aqui é muito importante porque era um dos nossos grandes projetos estratégicos. E aí, de novo, eu queria agradecer a equipe liderada pelo professor Ricardo de TIC, que, a posteriori, nós geramos na gestão uma diretoria executiva de TIC, que é uma diretoria, e acho que a minha presença aqui justifica-se exatamente por conta de que nós temos uma relação quase que permanente, porque as diretorias executivas da universidade estão diretamente ligadas ao gabinete do reitor. E autonomia no sentido de que a nossa capacidade de governança, nossas determinações, propostas e necessidades ficam muito controladas, né? Ficam sob nosso controle, né? Claro que com parcerias com a Dell e com outras instituições, mas é uma concepção muito importante, e a soberania, né? Que é o domínio e o poder de nossas políticas. Isso eu acho que são duas expressões relevantes e que a gente aqui inicia, né? E por fim, eu queria dizer que esse sistema construído e que nós aqui estamos inaugurando, permite uma capacidade muito significativa de apoio não só aos nossos órgãos administrativos, como o professor Ricardo falou, mas sobretudo aos nossos órgãos, aos nossos sistemas acadêmicos, né, que cada vez mais possuem informações, banco de dados, e a gente precisa de muito espaço para isso. Eu queria, então, saudar isso e agradecer, sobretudo, ao professor Ricardo e à equipe pela excelente proposta e estarmos aqui nesse momento, entre muitas pessoas que conhecem a área, celebrando isso. Muito obrigado, um forte abraço e boa tarde para todos nós. Obrigado, professor César. Passo agora a palavra ao professor Fernando Sarti, pró-reitor de Desenvolvimento Universitário. Professor. Boa tarde a todas e todos. Eu queria começar cumprimentando também a mesa, nosso reitor Tom Zé, professora Maria Luísa, nossa coordenadora geral da universidade, professor Cezinha, Vicente, prazer conhecê-lo aqui hoje, toda a sua equipe aqui, e também o nosso anfitrião aqui, o Ricardo da RAP, professor Ricardo da RAP. Ricardo, quando o Ricardo veio me apresentar os planos na área de tecnologia da informação, eu confesso que, como PRDU, cuidando um pouco do dinheiro, viu Vicente, sempre tomava sustos, né? Eu acho que não tem nenhuma outra área na universidade que mais tem investido, e eu diria investimento tanto do ponto de vista de qualidade quanto do ponto de vista de volume de recursos. Mas o Ricardo vende bem, o Ricardo vende bem o peixe dele,
E não tem nada mais fácil do que convencer aqui um acadêmico dizer qual é o impacto, né, das tecnologias de informação, da necessidade do avanço de uma universidade de excelência como a Unicamp na área das tecnologias digitais, né? A hora que ele diz, Fernando, isso vai prejudicar a nossa área administrativa, isso vai prejudicar a nossa área de ensino, isso vai prejudicar a nossa área pesquisa, vai prejudicar a nossa área de assistência, inclusive na área da saúde, com o nosso AGHUS e outras iniciativas. Aí não tem como, né, não colocar os recursos. Mas falando sério, Ricardo, está claro que esses investimentos são mais do que necessários. O retorno disso para a universidade é fundamental. Então, é um prazer estar hoje aqui no projeto de lançamento, né, do Ibitinga, Nuvem 2.0, e com essa expectativa desses retornos que trará a universidade. Boa tarde a todos. Tomara que eu não fique conhecido como vendedor de pânico daqui para frente. Vai parar tudo. Passo a palavra para a professora Maria Luísa Moretti, coordenadora geral da universidade. Esse projeto da nuvem se iniciou em final de 2021, quando a CITIC, que era o órgão que antecedeu a DETIC, estava dentro, quando ela estava dentro da coordenadoria geral da universidade. Então esse projeto também tem uma ligação com a professora Maria Luísa. Obrigado. Bem, primeiramente, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu também inicio aqui cumprimentando mais uma vez o nosso reitor, o professor Tom Zé, o professor Fernando Sarti, que é ao meu lado, que hoje nós trabalhamos o dia inteiro juntos, né, Fernando? Para o reitor de desenvolvimento universitário, o professor Paulo César Montenhê, nosso chefe de gabinete, o professor Ricardo da AB, o diretor executivo de TIC, e o senhor Vicente Moliterno, da empresa Adel, aqui presente na mesa. Eu quero estender a mesa também ao professor Fernando Coelho, que é o nosso pró-reitor de Extensão e Cultura. Além disso, cumprimentar aqui diretores de unidade que estão aqui presentes, como o professor Seabra, do Cutuca, o senhor Fernandi, da DAC, o senhor Edson Lins, da própria Educorp, colegas que foram citados da Unesp, da USP, que trabalharam juntos nesse projeto, ao todo o grupo da Dell Technology, também agradecer ao pessoal que me foi apresentado da AMD e todo o grupo do ARIT, que aqui estão presentes e que ajudaram nesse projeto. Então eu saúdo a presença de todos vocês aqui, especialmente aos membros aqui da comunidade que tornaram esse projeto possível. E essa parceria com essas empresas que eu acabei de citar, que tornou esse evento e essa realização acadêmica, essa que também é acadêmica, essa realização digital, científica, aqui da nossa universidade, que é esse projeto Ibitinga, que é um sistema que vai representar não somente um upgrade na capacidade que nós temos computacional e armazenamento, mas também é um salto em direção ao futuro. Muito foi falado já da importância de nós migrarmos para uma nuvem, né, uma nuvem própria, agora com uma excelência de tecnologia. Eu acho que a Ibitinga ela traz para nós um salto gigante na direção de um futuro de segurança ágil, eficiente, conectado com as redes, né? Uma nova infraestrutura de TI que vai nos permitir gerar e descobrir novos horizontes, né? Acelerando pesquisas em diferentes áreas, como já foram citadas, como a inteligência artificial, a ciência de dados, a biotecnologia. Vai também construir um mundo melhor, através desse facilitador, desenvolvendo soluções para os desafios mais urgentes dessa sociedade. Vai empoderar a nossa comunidade, facilitando a comunicação e o compartilhamento de conhecimento entre todos os membros da nossa universidade.
eu quero reconhecer aqui publicamente o trabalho que foi realizado pela DETIC, na pessoa do professor Ricardo Daabe, que foi fundamental para que isso acontecesse, e aqui é o pessoal que eu conheço também, que está junto com o professor, trabalhando nesse projeto. Todos os nossos parceiros tecnológicos que trabalharam pela excelência e pela dedicação, que esse projeto se fizesse viável, né, se fizesse possível no dia de hoje, né, nessa inauguração, que é o resultado do empenho e da dedicação de uma equipe comprometida em manter a Unicamp na vanguarda da tecnologia. Eu quero ressaltar a importância de uma tecnologia nos dias atuais, como essa que nós estamos hoje inaugurando, né, da área de inteligência, de transformação digital. Nessa área é o futuro. Sem ela, hoje, nós não vamos a lugar nenhum. Então, a importância de não só trazer essa inovação, mas também de permear os conhecimentos, como foi falado aqui pelo colega da DEL, né? Permear o conhecimento, ensinar as pessoas. Eu sempre acho que o conhecimento é o poder, né? Quando você capacita pessoas para que ela possa aprender, ler, interpretar, colocar suas ideias em ações. E isso a universidade nos permite. Eu sou muito grata, na verdade, por ter tido a oportunidade de ter sido aluna dessa escola, mas muito mais do que isso também é trabalhar aqui, trabalhar nesse universo onde eu aprendo todos os dias, como estou aprendendo hoje, né? E da mesma forma que eu desejo a todos vocês que aqui estão presentes e a essa comunidade universitária, que a gente possa oferecer conhecimento, formas de aprender, novas formas de aprender. E esse conhecimento que ele seja divulgado através dos 4 cantos da nossa nação. E assim a gente cresce, assim a gente desenvolve uma nação. Eu acredito que a educação e o conhecimento é a forma de desenvolver um país. A gente pode citar vários exemplos no mundo, através do qual a educação foi, através dela, foi o grande impulsionador. Veja o exemplo da Coreia do Sul, né, como cresceu na educação. Então, acho que todos que aqui estão presentes, sendo professores, sendo nossos servidores, estamos aqui para aprender e para ensinar, né? Ensinar pessoas que vão transformar esse país. Então, a importância de um movimento como esse, ele é transformador, é muito mais do que a realização e a implantação de uma plataforma moderna que vai transformar digitalmente essa universidade, mas também vai transformar a capacidade de aprendizado das pessoas aqui. E é isso que nós queremos, né? Nós queremos uma universidade, vou dizer aqui 4.0. Nós queremos uma universidade que seja conhecida no mundo, né? Que ela seja reconhecida pelas pessoas que ela forma, pelas pessoas que aqui aprendem. Então, que essas pessoas que vão através, não só do nosso país, mas fora dele, como foi falado, vieram buscar nossas profissionais para trabalhar fora do país durante a epidemia de Covid. Foi verdade. Eu falei outro dia, nós temos mais de 4.500.000 brasileiros fora do país. Muitos deles trabalham em serviços mais simples. Muitos deles trabalham em serviços altamente qualificados. Muitos deles foram nossos alunos. Eu queria lembrar que no início da nossa gestão, o professor Tom Zé, professor Fernando, professor Cezinha, vão lembrar, nós tivemos uma evasão de professores do IC, do Instituto de Computação, para outros países. Você lembra disso, Fernando? Foram a busca de professores treinados no nosso país, que saíram da nossa universidade para uma oportunidade no exterior, porque naquele momento a busca de profissionais desta área de TI, ela foi enorme.
e vieram buscar aqui dentro dessa universidade. Por isso, eu agradeço aos nossos parceiros tecnológicos pela excelência e dedicação, aos nossos servidores aqui pela competência e pelo profissionalismo que vocês tiveram nesse projeto e, acima de tudo, eu agradeço à comunidade da Unicamp pela confiança e apoio. Por fim, convido cada um de vocês a explorar as capacidades do Ibitinga, aproveitando ao máximo as oportunidades que ela proporciona. Juntos, nós vamos estar escrevendo a história da Unicamp, um momento em que nós migramos para uma nuvem 2.0. Esse é um dos momentos que vai ser escrito na história da Unicamp. Em 2024, nós mudamos para uma plataforma numa nuvem 2.0, consolidando um papel que eu sempre falo e reafirmo, um centro de excelência dessa universidade em ensino, pesquisa, assistência e inovação. Deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Obrigado, professora Maria Luísa. Passo agora a palavra para o reitor da Unicamp, professor Antônio José de Almeida Meirelles. Então, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Luísa, Fernando, Cezinha, Vicente, Ricardo. Aproveitar e cumprimentar também a equipe aí da DEL, Eric, Diogo, Roberto e Fernando. O Vicente eu já tinha mencionado. Pessoal da AMD, Alexandre e Alfredo. E o pessoal da ARIT, o Fabrício, o Rafael, a Anne, o Eduardo e o Matheus. E da nossa equipe aqui, eu queria o Paulo, o Fernandinho, né, citar. Importante as pessoas estarem presentes para estimular essa integração em torno da questão da tecnologia de informação. Então, Cleusa, Dalton, Islene, Andréia, o Paulo Silva, né? O Seabra, diretor do Cutuca, está aí também. Alexandre e Silviane, do escritório de dados, né? E se esquecer alguém, esqueci o professor Fernando Coelho, que está aqui logo na frente, mas é que ele é tão ligado ao coração da gestão que a gente às vezes esquece, né, professor? Eu queria, antes de tudo, parabenizar bastante a equipe da DETIC, né, o Ricardo e toda a equipe, porque é uma modernização importante da nossa infraestrutura computacional. Pelo que eu percebi, está sendo, de alguma forma, como iniciativa também compartilhada com a USP, com a Unesp, né, em termos de conversar e discutir. Acho que é importante, é uma das coisas que caracterizam também esse momento das nossas universidades estaduais, é essa aproximação das equipes em várias ações conjuntas. Então, fico feliz também que a gente tenha pessoas aí da USP e da Unicamp compartilhando esse momento, né? Acho que traz aí várias vantagens, o Ricardo destacou, criamos sistemas redundantes, o que aumenta a nossa segurança, né? E evita momentos de um apagão informático, vamos dizer assim, né? Uma maior capacidade de armazenamento e processamento, combina talvez... Eu não sou um expert da área, né? Mas com uma melhor iniciativa, uma melhor ação, aspectos de soberania, mas, ao mesmo tempo, aspectos de estar se modernizando tecnologicamente, né? Então, acho, usando uma arquitetura híbrida que acho que permite a solução compatível dessas questões, né? E, aparentemente, também tem... Eu falo aparentemente não porque eu tenho dúvida, viu? Mas porque eu tenho desconhecimento, vamos dizer assim, né? Mas, aparentemente gera essa possibilidade de crescimento, né? De a gente ter uma possibilidade de escalar tamanho e fazer face a desafios que são imensos, né? A gente sabe que a velocidade de mudança aí é extremamente rápida, né? A gente está
sempre tendo que se adaptar, apesar dos mais de 60, né, anos, a gente tem que acompanhar essa evolução, e para a instituição isso é uma coisa extremamente importante, né, poder estar, de alguma forma, bem vinculado à fronteira aí nessa tecnologia, acompanhando o processo de evolução. E, para agradar ainda o reitor e o pró-reitor, com redução de custos. Então, isso é uma coisa importante também, né, que nos deixa feliz. O Ricardo citou algo na faixa de 40 milhões de reais de investimento. Então, acho que a gente está conseguindo olhar para a frente, né, que é o grande desafio que uma instituição como a Unicamp tem, como alguém que é uma instituição que tem que procurar prover toda a sua comunidade com o que há de mais moderno e disponibilizar essas ferramentas para a gente fazer face aos desafios nas várias áreas em que a gente atua. Então, e aproveitando o momento, né, que é um momento também positivo da situação das universidades estaduais, a gente tem que, justamente nesses momentos, construir uma perspectiva de futuro que nos faça tanto vencer os desafios, como os desafios que a gente consegue projetar, como também fazer face às eventuais contratempos que venham pela frente, né? A gente está, de alguma forma, se preparando para isso. Por fim, eu gostaria de comentar, elogiar a escolha do nome, né? Aqui tem várias conexões com a história do Rodrigo, né? Tem uma história que é a origem, né, da engenharia de computação. Tem outra história, o filho dele estuda educação física na Unicamp, né, e foi escolhido o local para fazer o velório dele aqui na Unicamp, entre outras coisas, por causa disso. E eu conheci o Rodrigo ainda como jovem docente. Eu entrei em 87, em 92... eu fiz uma viagem pela Grade 6, né, que era a empresa, não sei se ele tinha até o final, a empresa de turismo ecológico. Fui pela primeira vez em Bonito, né, e fui junto, ele não estava, mas era a equipe dele que estava organizando essa viagem, e eu tinha um ex-aluno, que era o Vitor Negretti, né. Eu fui professor do Vitor e atuei com o Vitor no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, quando o Vitor estava fazendo mestrado, né, e acompanhei o drama, né, tanto quando eles foram à Aconcagua, né, que teve também algum tipo de problema. Eles tiveram, inclusive, acho que o Rodrigo, em particular, teve algum problema nos dedos do pé, né, porque risco de congelamento. E depois, quando foram ao Everest pela primeira vez, e daí na descida o Vitor veio a falecer, né. No evento lá do velório, né, é sempre, obviamente, uma coisa de extrema tristeza, né? Mas a gente viu um vídeo do Rodrigo que foi impactante, porque é justamente a pessoa falando, é isso que eu quero viver, né? Obviamente ele colocava de alguma forma a vida dele em risco, mas ele estava vivendo na plenitude. Isso, de alguma forma, representa um pouco de consolo para as pessoas que sofreram isso com ele, né? Que é a ideia de uma pessoa que encontrou, de alguma forma, um sentido na vida e estava dando vazão a esse sentido. O Vitor era mais ou menos isso também. Eu conheci o Vitor bem de perto, o Rodrigo eu conheci mais distante, mas acho que é uma homenagem a essas pessoas que são desbravadores, né? Desbravadores de outras coisas, mas que a gente tem que também ter essa capacidade de conexão, né? Todos nós estamos sempre procurando dar algum sentido para a nossa vida. Nós damos aqui nesse ambiente, né? E são metas e valores que são importantes da gente reconhecer como legítimos, válidos e que também nos ajudam a nos inspirar nesses desafios que a vida coloca para a gente. Então, queria também parabenizar pela escolha do nome e vamos aí enfrentar esse desafio cada vez maior, porque eu tenho certeza que a Unicamp tem muito a contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade, para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região e do nosso país. E TI é um elemento essencial para a gente conseguir fazer isso
plenamente. Então, um bom evento para todos vocês, uma boa tarde e parabéns à DETIC, acima de tudo. Muito obrigado, professor Tom Zé, pelas palavras, pelo incentivo. Eu queria deixar um agradecimento final aqui a toda a equipe da DETIC, em particular Paulo Moraes, que está lá no fundo, e o Tiago Quinelato, que está aqui, que trabalharam intensamente nessa definição da nuvem, na busca, na preparação dos documentos, na licitação, enfim, que foi bastante... Enfim, foi todo um processo que teve um final muito positivo, né? Que nós estamos vendo aqui hoje. E o pessoal, obviamente, da DETIC que ajudou nesse processo, o pessoal administrativo, o pessoal da DGA que ajudou também, todos que trabalharam para que isso fosse tivesse o final, né, que está tendo hoje. Agradeço a Islene também por incentivar. Eu lembro da reunião em que a gente definiu o nome da Ibitinga. Ela falou, mas Ibitinga, tem que lembrar do Ibitinga. Então vamos lembrar do Ibitinga. Ela deu muita... e todos os demais que estão aqui da DETIC, muito obrigado. Agradeço ao do Corp também pela sessão do auditório, né? A gente tem vindo muito aqui com certa frequência. Somos vizinhos, então fica fácil, um auditório muito confortável. Bom, obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Convido todos para um coffee break aí na sala ao lado e voltem daqui acho que a gente tem uma folguinha aqui. Voltar previsto às 4h15 para as palestras técnicas do Paulo e do Tiago, do Eric, do Diogo, da Del e do Alexandre Amaral, da AMD. Obrigado. Agradecer aos palestrantes também, né? Esqueci aqui de agradecer também. A gente vai dar uma saída francesa, então a gente vai comer o coffee break, mas daí a gente vai ter que sair. Viu? Tá bom. Pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso mini evento aqui. Vou chamar então o Paulo Moraes e o Tiago Quinelato, estão aqui, para apresentar o projeto aí com um pouco mais de detalhes técnicos. Obrigado. Um pouquinho. Os detalhes aqui, o técnico lá. Não. Bom. É um podcast. Bom, sou o Paulo Moraes. Sou o Thiago. É podcast. O cara pega o microfone e bota pra baixo. Oi. Tava esperando. Agora sim. Tá ligado aí? Tá tudo certo. Sou o Thiago. Eu sou o Thiago. Bom, gente, vou contar um pouquinho de história aqui. Ó, tá ligado, velho. Não tá. Tá. Tá ligado. Falei pra você. Agora ligou. Não. Tem que apontar pra lá. Acho que é lá. Desce ali, ó. Ô, João, vai caminhando. Vai andando. Tá longe, é isso? Não. Opa, agora foi. Volta. Aí. Eu vou passando. Você vai passando? Então pode passar. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Bom, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos. Para a gente que participa do projeto, é um projeto de anos, é uma grande satisfação estar aqui falando sobre ele, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre um breve histórico, sobre a estrutura atual, a nova estrutura, a Nuvem 2.0, os investimentos que foram realizados, apesar do professor já ter colocado toda essa informação, novos serviços, os benefícios e os próximos passos. Aí. O projeto Nuvem Unicamp ele começou em 2013.
Lá em 2013 foi criado um FTC, que é um Fórum Técnico Consultivo, com a presença de técnicos da DETIC, antigo CCUEC, e também com professores do IC e da FEC, e também com pessoal técnico tanto da DETIC quanto do Senapad, para definir essa estrutura, tá bom? Bom, de lá para cá, passaram-se alguns anos, em 2014, nós tivemos o primeiro investimento que veio da FINEP, que foi o início do projeto Nuvem mesmo, onde a gente pôde apresentar o projeto para a FINEP e solicitar recursos financeiros para poder fazer a primeira versão da nuvem, tá bom? Em 2015, nós fizemos a primeira POC, onde a gente identificou várias soluções de nuvem. Lá atrás, a nossa ideia era colocar VMware, desde o começo. Só que faltou recurso financeiro. E daí a gente optou por uma solução que a USP tinha, que era o CloudStack, a solução de orquestração CloudStack. Tá? Bom, em 2016, a gente fez o primeiro embrião. Teve alguns servidores máquina mesmo. A gente pegou máquinas que tinham e montamos um servidor. Uma estrutura que pudesse ser esse embrião e a gente disponibilizou para algumas unidades. Tá? Foi quando a gente começou a ter realmente a ideia do que era uma nuvem. Tá bom? Em 2017, a gente teve a primeira implantação da rede 10G, né? Que antes a gente usava Fiber Channel, usava uma rede específica para discos e tudo mais. E a gente passou a ter a rede 10G. Tá? Foi a implantação também das primeiras versões de hiperconvergência, que é a HCI. Tá? E teve o início do projeto de centralização. O projeto de centralização foi um projeto da gestão anterior, onde a gente orientou as unidades, né, e órgãos da universidade a fazer uso da nuvem. Ou seja, ao fazer investimentos locais, ao invés de fazer investimentos locais, eles fariam investimento dentro de uma estrutura e fariam o uso dessa estrutura. Tá? Bom, em 2018 foi a primeira expansão da nuvem, tá? Já com recursos orçamentários da universidade. O dinheiro da FINEP não tinha chego ainda. Tá? Demorou para chegar, só chegou em 2021, onde a gente pôde comprar alguns outros servidores e colocar a estrutura de nuvem para funcionar. Então, até 2021, eu posso dizer que é uma história, e a partir de 2021 para frente, começa uma outra história, que daí é onde chega a nuvem 2.0. Tá? Bom, agora em 2024, a gente basicamente comprou servidores, comprou a estrutura, saiu da orquestração CloudStack e passou vCloud Director, que é uma solução de orquestração da VMware, que agora não é mais VMware, é Broadcom. Tá? E agora a nossa expectativa para o futuro, eu vou falar aqui, mas tem bastante coisa que são bastantes expansões. Tá? Bom, a estrutura atual ela foi definida lá em 2013, 14. Eu posso falar aqui o nome do professor JRO, que vem da ideia dele, tá? De ter uma nuvem hiperconvergente. A gente tinha uma nuvem tradicional, quer dizer, nós tínhamos uma estrutura tradicional e de lá para cá a gente passou a ter uma estrutura hiperconvergente. Essa nuvem que nós temos hoje, que é 1.0, ela tem 44 servidores, porque ela existe ainda. Nós não vamos desativar a anterior. A gente vai dar um novo repaginada nela. Mas ela tinha 44 servidores, tinha suítes da Extreme, tinha storages da Huawei, orquestrador CloudStack. Né? A gente tinha desafios lá, muitos desafios. Problemas. Eu chamo de desafios, né? Mais bonito. E a gente superou. Por quê? Porque, na verdade, a universidade fez bastante investimento. Tá? Os equipamentos se tornaram equipamentos sem garantia. Os equipamentos mais antigos, a gente não tinha garantia e não conseguia fazer contrato de manutenção. Esse era um problema. Sim. A gente superou.
Contrato de manutenção de hardware, nós tivemos que fazer com broker. Ou seja, não tinha ninguém no mercado que faria contrato. O que nós fizemos? Fizemos um contrato com uma empresa, lógico, via licitação, todo o processo que vocês conhecem. E essas empresas manteve toda a substituição de hardware que era necessário nesse período todo. Que isso aconteceu de 21 para cá. Essa questão de equipamentos, de contratos, a gente só ficou com contrato de hardware. A questão do suporte do software em si, a gente ficou sem suporte de software, que é uma solução da Huawei. Então, se precisasse de algo mais específico, não teria nenhum engenheiro apoiando a gente em resolução de problema. Então, a questão de engenharia a gente não tinha, tá? E a gente sobreviveu, tá? Bom, a gente tinha funcionalidades limitadas, né? Pouca oferta de serviço aos usuários, a gente só ofertava IaaS, infraestrutura como serviço. A gente não tinha na nuvem 1.0 IPv6, load balance e web application e assim por diante. Então faltava muita funcionalidade. Então os usuários eles sempre olharam para a nuvem Unicamp como comparado a uma nuvem lá fora, que não dá para concorrer, a gente sabe disso. Mas a gente tem a nossa nuvem aqui e que tinha esses problemas, e a gente tinha que mitigar esses problemas. Tá? Bom, alta disponibilidade limitada, apesar da gente ter 2 sites, esses 2 sites, parte da nuvem tinha alta disponibilidade, a outra não tinha. Por quê? Porque a estrutura criada, tá, lá atrás, ela preveu isso, mas o software que a gente tinha de semáforo não permitia ter essa solução. Então a gente só conseguiu isso lá em 2021. A situação foi que quando a Huawei fez a implementação, no início eles entenderam que seria um site estendido e não um strategy cluster. Então, quando caiu um site, a gente ficou com um site primário, que ficou no TC09, e ficou com o site secundário no data center. Quando caía o site principal, normalmente afetava todo o ambiente, parava, que causava aquele problema de parar praticamente a Unicamp inteira. Bom, falta de ferramenta de gestão, porque nós não tínhamos ferramenta adequada para fazer gestão. O usuário ia lá, colocava uma máquina virtual, do mesmo modelo que ele tinha no bare metal dele local, achando que a nuvem tinha que ter a mesma estrutura. Então a gente não tinha ferramentas para olhar e falar, olha, você está superdimensionando a sua máquina, a sua estrutura não precisa ser desse tamanho. Todo esse trabalho foi feito trabalho manual. Ou seja, a gente ia lá, olhava, e identificava, ia falar com o usuário, esse tipo de coisa. O que a gente mitigou agora. Tá? Bom, eventos que causaram indisponibilidade do ambiente, nós tivemos vários. Nós tivemos problema de rede. Problema de switch. Problema de switch. Problema elétrico. Problema da nuvem. Certo? Então tivemos vários problemas. E isso, os cabelos aqui caíram boa parte disso. Ok. E as dificuldades operacionais para restabelecer serviço. O pessoal demorava muito para restabelecer serviço. Tá? Bom, já falaram que tem 5 minutos. 5 minutos. O uso da nuvem atual, né? A gente atualmente tem 1.283 VMs, utiliza 7.6 teras de memória e 189 teras de disco. E nós estamos falando aí em torno de 4.408 VCUs. Tá? É uma nuvem grande, tá? Quando a gente fala para todo mundo que a gente tem 1.200 e poucas VMs, muitas empresas ficam abismadas. Tá? Os nossos maiores usuários da área administrativa, ensino e pesquisa, área de saúde e colégio técnico. Tá? Nós temos BC, isso não está na ordem, está na ordem... Grandeza, né? Foi dando um sorte ali só. Só classificou, tá bom? Mas esses são os nossos principais usuários. A nova infraestrutura, ela é tecnologia hiperconvergente, ela é mais resiliente, tem alta disponibilidade na estrutura como um todo, dentro dos 2 sites, mais condensado, ou seja, menos servidores, maior poder computacional, necessidade reduzida de licenciamento de software. Eu vou falar mais para frente o que era isso. Tá? E a gente tem essa estrutura aí nova, 12 switches, 18 servidores Dell, alta disponibilidade, sites distintos,
Strategy Cluster, que é um cluster estendido no data center da DETIC e no data center lá no TC09, que é o prédio da telefonia. E nós temos também, o projeto nuvem não é só isso, o projeto nuvem é amplo. Uma das frentes também é a aquisição de storage através do projeto da FAPESP, que nós fizemos grandes investimentos ali. Tá? Nessa questão de storage, a ideia é a gente entregar S3 nas pontas para os usuários. Acho que isso a gente ganha muito. Tem a questão de repositórios, que o professor Breno está tomando frente junto com o Gabriel. É um projeto bacana e pode se estender para as outras unidades também. Bom, como eu falei, então são 2 sites, o data center da DETIC e o prédio da telefonia. Tem 9 equipamentos em cada um deles. Tá? Toda a parte de witness é feita lá no data center do HC. A gente tem uma fibra lançada para lá e tem um servidor nosso lá que faz todo o semáforo da nuvem. Tá bom? Bom, o novo orquestrador ele tem VMware Cloud Director. Esse VMware Cloud Director não é disponibilizado para toda a empresa, não. Tá? Isso foi uma negociação muito grande com a VMware para que a gente conseguisse essa estrutura. Tá? Redes virtualizadas, Kubernetes, Load Balance, Billing. Na nuvem anterior a gente tinha Billing, não funcionava. O Cloud Stack nunca entregou para a gente. Aqui entrega. E a gente consegue saber o quanto cada um está usando e quanto está custando. Pode ser que a universidade não cobre, mas ela consegue identificar, você está usando tanto, né, ou para coisa administrativa, ou para os projetos de ensino e pesquisa. Monitoramento de ambiente, tem ferramenta. Então, lá atrás que eu falei que não tinha gestão, agora a gente tem gestão. Tá? Pela solução que a gente implantou, agora a gente consegue ter gestão. Além do monitoramento de máquina, que nem o Paulo falou, a gente tem a ferramenta Veron ali, que é a parte de monitoramento de rede. Então, a gente consegue capturar todo o fluxo de rede através dos flows que fazem esse tráfego dentro do NSX. Então, a gente captura essa ferramenta, a gente consegue rastrear o pacote, para onde vai, qual o caminho que faz. Então, é bem bacana essa questão de monitoramento. Bom, essa estrutura... Quer falar? Basicamente, a gente pensou numa rede, uma estrutura redundante, onde se caísse um switch ou qualquer outro switch não afetasse o ambiente, que nem ocorreu nas outras vezes, onde caiu um switch, praticamente afetava o ambiente ou caía a performance. Então, tentamos isolar e fizemos 4 saídas para o backbone a 100 GB. Então, a gente melhorou essa questão, que antigamente era a saída a 10 GB, agora se torna a saída a 100 GB. Toda a estrutura de comunicação entre o host e os switches é a 25 GB e a comunicação entre os switches, entre os data centers é tudo a 100 GB. Importante dizer que toda essa definição de arquitetura, a gente teve muitas conversas com muitos fornecedores. E depois que a Dell ganhou a plataforma, ganhou o edital, né, aí teve mais discussões técnicas mesmo para identificar como seria a distribuição desses switches, para que a gente tivesse alta resiliência dentro dessa estrutura, alta disponibilidade também. Tá? Bom, a capacidade da nova nuvem. A gente tem 18 hosts, é que tem um host lá no HC, né? Lembra daquele? Está ali. A gente está falando de 1000 cores, mais ou menos, desses 18 servidores, 2 minutos. 27 teras de memória e 956 teras de storage. Tá? A nuvem atual, a gente já tem 197 VMs instanciadas, porque a gente está fazendo todo um trabalho, né, de trazer os usuários da nuvem antiga para essa nova nuvem. Tá bom? Então, só para, em termos de comparativo, na nuvem 1.0 a gente tinha 44 servidores, agora a gente tem 18, reduziu o número de servidores. Ou seja, são servidores com maior poder computacional. Processamento, a gente tem 1760 cores, tinha 1760, agora a gente tem menos. Em compensação, a gente está entregando mais vCPU. Antes a gente entregava 5.280 vCPU, agora a gente vai entregar 8.080. 8 vezes, ali a multiplicação é por 4 e aqui a multiplicação é por 5. Cada core vai dar tantas vCPUs. Tá?
16 tera de memória, 27 tera de memória na nova nuvem e de disco 300 teras para 956 teras. Eu não estou contando dentro dessa estrutura a estrutura dos novos storages. Isso é só processamento, memória e disco do hiperconvergente. Tá? Acelera aí, Thiago. Foram investidos com recurso orçamentário 10.346.000, isso significa 8.300.000 da licitação, mais 2.046.000 de aditivo. A gente mostrou para a universidade que era importantíssimo ter esse aditivo, tá? Aproveitar o momento. E os recursos extra-orçamentários, que é da FAPESP, a gente tem um storage de $1.090.000, tá? Que foi adquirido através de compra FAPESP. A gente entrega IAS, SAS, PAS. Antes a gente entregava só IAS. Tá bom? Pode ir? Pode ir. Basicamente, esse é um desenho bastante conhecido na internet, todo mundo conhece, né? Mas só para mostrar o que é responsabilidade do usuário e o que é responsabilidade hoje da DTIC, tá? Se você coloca uma estrutura local, on-premise, você tem lá aplicação, dados, processamento, tudo em responsabilidade do usuário. Energia elétrica, refrigeração, espaço em disco, tudo lá. A partir do momento que você começa a entregar uma nuvem, você tem IaaS e você tem, sob a nossa responsabilidade, virtualização, servidores, armazenamento e rede. E o usuário, ele é responsável por instanciar uma máquina virtual, ele é responsável por instalar um sistema operacional, uma aplicação e assim por diante. Então está dentro daquele contexto. Quando a gente fala em plataforma como serviço, o usuário fica responsável apenas pela aplicação e dados, o restante pela gerência da nuvem. E quando você fala software como serviço, é tudo gerenciado, você entrega já pronto. Por exemplo, hoje a gente entrega o Multisites, que é o WordPress. Ele está dentro dessa estrutura. A gente entrega container dentro de plataforma, tá bom? Bom, os principais benefícios da nuvem. Maior autonomia, tá? O usuário de nuvem tem maior autonomia. Antes, caía uma máquina virtual, para dar start, era um problema. Dependia da gente. Agora não. Toda a estrutura, ele depende dele. Ele coloca lá. Ele é responsável por manter seu ambiente. Tá? Maior flexibilidade, escalabilidade, racionalização do uso através de ferramentas inteligentes. Então, o usuário vai ter acesso a isso também. Tá? Aquelas ferramentas de gestão. Redução de custo de infraestrutura. Facilidade com conexão com as nuvens públicas. A nuvem ela já nasce de forma privada, mas com viés de híbrida. Então, se uma hora a universidade quiser contratar uma estrutura semelhante para pegar a estrutura e dar um copy-paste ou arrastar mesmo a estrutura daqui para fora, é possível, desde que a gente tenha contratos com a AWS, com Azure, com GCP do Google e tudo mais, Google Cloud e tudo mais. Ofertas de novas funcionalidades, ampliação da nuvem o uso, né? Até então, essa nuvem a nuvem 1.0, ela é uma estrutura utilizada pela parte administrativa, tá? Tinha alguns projetos de ensino e pesquisa lá. Hoje, o foco é disponibilizar recursos para ensino e pesquisa, além lógico, do uso atual, mas esse é o foco principal. Bom, próximas etapas do projeto, a gente tem aqui aquisições. Nova infraestrutura de backup, recurso PAT PPI, que foi aprovado, aqueles 92 milhões que foram aprovados. Expansão da nuvem com a aquisição de novos servidores HCI, tá? Também é PAT PPI. Aquisição de novo storage, a gente já tem o storage, vai expandir esse storage ou adquirir um novo, também com recurso PAT PPI. A nuvem 1.0, a nossa ideia é, depois de migrar essas estruturas que estão lá para a nova nuvem para 2.0, a ideia é a gente repaginar e reorganizar aquele ambiente. Que são equipamentos, apesar de não ter garantia, a gente tem contrato de manutenção com broker, são equipamentos excelentes, tá? Estou no fim. Estudo para implantação de desktops virtuais, isso é um ponto importante.
tá, da gente ter essa estrutura, e estabelecer uma política de nuvem para a Unicamp. Isso está dentro do PDTIC, tá bom? Tudo isso que a gente falou aqui, ele está dentro do Planes Unicamp, ele faz parte do Planes Unicamp, tá? Então, a gente vem de lá, desde lá de trás, tentando colocar essa infraestrutura, tá? Bom, os nossos agradecimentos aqui, do Thiago, da DETIC, o professor já falou alguns, mas a gente, em termos de unidades internas, a gente está falando da CGU, da DETIC, da DGA, da EPLAN, da PRDU, da PG. Isso para o projeto Nuvem, onde a gente comprou equipamentos com estrutura, com recursos orçamentários. Com extra-orçamentários, a gente tem a FAPESP, a FUNCAMP e a PRP. Quem nos ajudou bastante nessa frente foi a PRP. É importante que a FAPESP e a FUNCAMP fizeram um piloto para comprar os storage. Normalmente é um trabalho você fazer todo esse trabalho, agente técnico, fazer esse trabalho de especificação, ver importação, correr atrás das coisas. A FAPESP e a FUNCAMP fizeram isso para a gente, tá? Não tivemos trabalho nenhum, é um agradecimento a eles. Os parceiros Dell, AMD, Broadcom, que é a VMware, a ARIT, NetApp e a PISE, que são os parceiros dentro da nuvem e dos equipamentos, e nossa equipe técnica. Eu acho que a gente só conseguiu porque a gente tem essa equipe aqui, tá? O próprio Thiago, o Guina, o Bruno, o Denis, o Fábio, o Maurício, a Patrícia, o Rafael, o Cílis e o Luiz e o Gabriel. Essas pessoas são pessoas que, se elas não tivessem engajado, esse projeto não tinha saído. Então, eu gostaria de agradecer vocês, Obrigado. Todos vocês, porque esse projeto só é vivo por causa de vocês. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Thiago. Chamo agora o Eric e o Diogo. Vocês têm os mesmos 15 minutos que eles tiveram ali. Desde que faça apertado, né? Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Eric Pascolato, sou diretor de infraestrutura da Dell. Trabalho aqui junto com o Diogo. Muito parabéns aí para o Paulo e para o Thiago da apresentação. Antes de estar atendendo os clientes públicos, eu estava atendendo os clientes privados também, né? Nada diferente do que uma apresentação hoje empresarial é diferente disso, né? Início, meio e fim, né? Colocando a infraestrutura, o status quo atual, quais são os benefícios que a gente fez para poder extrair informação disso, quais são os benefícios coletados que a gente vai ter agora. Então, muito bom, parabéns aí pela apresentação, Paulo, acho que ficou bem legal. É bonito de se ver um projeto dessa estrutura aqui, né? O agradecimento aqui a todos, né, que fizeram parte aqui da apresentação, é muito importante, principalmente a AMD também, que foi um grande parceiro nosso aqui na hora de a gente fazer a especificação, né, de contabilizar essa máquina para poder a gente ser competitivo no ambiente lícito, como foi essa licitação. Isso a gente deixa muito feliz, né? São equipamentos produzidos aqui na nossa fábrica em Hortolândia, então aqui a gente trouxe a modernidade da fábrica nossa, estão com o último liminar do equipamento para isso, né? Abro a visitação para vocês da fábrica, para um dia que vocês quiserem organizar, vocês podem ver onde é que foi montado esse equipamento de vocês, né? E eu queria, antes de passar a palavra para o Diego, falar uma coisa importante que o Paulo falou no final aqui, né? Antes de a gente mostrar qualquer coisa em termos de estrutura aqui, o importante são as atitudes que acontecem dentro da organização ou dentro de entidades como essa. Se não fosse as ações em conjunto dos professores, da TI, da EdTech, todo mundo se juntar para poder tomar essas ações, isso não sairia do outro lado. Vocês estariam com a mesma nuvem, com o mesmo processo. Então, assim, as atitudes das pessoas, eu acho que é o que faz o diferencial para a gente chegar nesses projetos. Então, agradeço aqui o Diogo, que trabalhou muito bem ali junto com o Fernando. O Fernando é um aluno, inclusive, da Unicamp, né? Está aí todo chorando as lágrimas ali no fundo, que está conseguindo colocar um projeto aqui em vigor, depois de ter estudado tantos anos aqui. A RIT, né, que trabalhou com a gente nesse projeto. Então, de novo, né, pessoas, né, a gente chega na infraestrutura, mas se não
função a união dessas pessoas, tanto da decisão aqui de trazer a melhor tecnologia, quanto ter esses parceiros estados como estavam ali, a gente não consegue chegar aqui. Então, agradeço aí a AMD, agradeço o Diogo você ter ajudado a montar, fazer esse trabalho. Ele é o nosso cara de frente, junto à Dell, para fazer isso, ele é meu funcionário, né, onde ele realmente está trazendo todas essas iniciativas para dentro da Dell e vai apresentar para vocês aqui, né, estou falando rápido, feito Enéas, porque o professor ali, o Paulo ali já comeu o nosso tempo, então vou passar para você. Boa tarde, Diogo. É isso aí. Olha, antes de mais nada de falar aqui, eu queria dizer que eu estou muito orgulhoso, porque no semestre passado eu estava no palco ajudando a inaugurar a Quaracy. Né? E isso é um motivo de orgulho para mim. Já pude trabalhar também com o professor Paulo, com a Ana ali no projeto, também ali da Lovelace. E estamos aqui inaugurando a nuvem, né? Ibitinga, também da Unicamp. Poxa, de verdade, muito obrigado, antes de mais nada. Tá todos ali, Dell, AMD, a gente em conjunto podendo trabalhar com vocês esses projetos, né? 2 de pesquisa e agora a nuvem privada, o projeto de hiperconvergência, tá? Dentro do que já foi falado, né, a gente sempre monta só ali como se fosse um hack, coloca os equipamentos para mostrar quantidade, tá? Só para visualização. Vocês já ouviram bastante do poder computacional da máquina, né? Então vocês vão ver ali que, poxa, são equipamentos fabricados no Brasil, como o chefe Eric enfatizou, ali que tem equipamentos com sempre 2 processadores, com toda a redundância, seja de fonte, ventilador, processador, né? Tanto redundância de hardware quanto de software, como foi enfatizado pelo Paulo e pelo Thiago. Né? Então, é para vocês terem 2 sites funcionando simultaneamente. Falhou um nó, o outro já substitui, os dados estão fluindo por essas máquinas. Tá? E falando em máquinas, né, o Paulo comentou ali de uma redução de número de máquinas e cores. Nós estamos sempre à disposição de vocês para estudar junto. E eu brinco que, às vezes, não é porque você não tem um processo licitatório que você não precisa me perguntar algo. Eu, Diogo, estou com uma ideia de talvez eu tenha algum... Projeto normal. Diogo, eu tenho 60 servidores aqui. Vamos lá, 44. Vamos estudar para ver na tecnologia atual em quanto se reduz isso? Estamos à disposição. E vocês sempre vão se surpreender. Geralmente vai ser, vamos supor, 44 para 15. Porque a gente vai analisar juntos o processador que melhor performa para vocês. Foi o caso aqui. A gente tentando mandar informações junto com os demais para que o pessoal pudesse ali definir a melhor máquina. Tá? Então nós temos ali processadores AMD 7453, 28 cores, então tem 56 cores em cada máquina. Sem você turbinar ali ele, você tem 1.5 TB de RAM por máquina. A Ethernet está habilitada para 10 ou 25 GB, tá? Com equipamentos todos que usam protocolos padrão de mercado. Tá? Então amanhã você faz uma extensão, uma expansão dessa máquina muito facilmente. Você não precisa perguntar para ninguém, mas você suporta aquele protocolo? Não precisa. Porque é protocolo padrão que todo mundo tem que suportar, que todo mundo tem que entregar para vocês. Tá? Inclusive nos switches, que tem portas de 10/25, né? De 100 e 200. Se vocês quiserem usar os uplinks daqueles switches dos 12 que estão lá, a 200 GB em uma porta, está habilitado. E não se perde nenhuma velocidade nisso. Todas as portas simultâneas. Portas de 25, portas de 100 e algumas que podem ser de 100 ou de 200. Depende do que vocês quiserem fazer. Tá? Que software roda nesse switch? Tanto o S10, tá, que migra lá do Force 10 antigamente, que é uma máquina Dell que também usa protocolos abertos, quanto se algum dia vocês pensarem, mas eu estou na universidade, eu queria usar um software aberto. Eu queria usar... O Sonic está chegando. Tá? O Sonic é algo que é desenvolvido pelo mercado, não por um fabricante. E faz com que você desenvolva uma rede, às vezes, mais simples. Por que a rede tem que ser complicada para vocês? Por que o servidor tem que ser complicado? Tá? N máquinas, todos os servidores, fontes suficientes. Quando a gente monta essas máquinas, a gente choca num configurador ali e ele não me deixa mexer abaixo. Estou lá na concorrência, brigando, querendo ser competitivo. Posso usar aquela fonte? Não. Porque para rodar do jeito que o pessoal aqui quer, eu preciso no mínimo desse patamar de produto. É assim que a gente trabalha lá. Tá bom? Então, pessoal, vocês estão com máquinas aqui. Queria enfatizar, padrão aberto. Tá? Padrão de mercado.
tá? Onde vocês têm ali recursos de cibersegurança, vocês têm os discos ali, que são os discos flash, né, os SSDs. Tem duas categorias, só de curiosidade, né? Tem geralmente o cache e o de capacidade, tá? Então o cache geralmente é o cara mais rápido ali para vocês terem a informação, aquela mais direta, né? Mas também não estão perdendo nada no outro disco do dia a dia, modo de dizer que é o de capacidade, tá? E vamos lá, o servidor suporta mais discos? Sim. Amanhã eu quero aumentar a capacidade de armazenamento, consigo colocar só disco no servidor e já o aumento, tá? Todos eles 18, tá bom? Fora os discos que geralmente nessas máquinas novas você tem um boot dedicado, porque, por exemplo, para hiperconvergência, o que o pessoal pede é um disco dedicado para você fazer o boot, tá? Também tem disponível para vocês, tá bom? Pessoal, recurso de segurança, eu vou falar daqui a pouquinho, mas todo o stack de segurança da Dell está habilitado para vocês nas máquinas. Todo o stack. Tá? É só vocês usarem. Vocês podem tanto colocar um fator multiusuário, vocês podem colocar ali, por exemplo, eu vou mudar essa máquina de lugar, quero mandar para outra escola, eu quero apagar tudo. Tem um Secure Erase nele. Então você pode destruir, modo de dizer, e mandar para outro uso. Tá? E você tem principalmente, olha o que a gente fala, do Root of Trust, lembra? Como é que eu faço para invadir o servidor? Eu pego um firmware ou uma BIOS que não é dele. Tá? Não, quando você tiver uma atualização de BIOS desses servidores, você tem a garantia que ele vem da fonte correta. Tá bom? Isso implementado sempre vai estar ativo para vocês. Fora o gerenciamento, caso queira usar, lembra os gerenciamentos da Dell. Softwares, tanto locais quanto na cloud, inclusos ou gratuitos, se preferirem, para milhares de máquinas. Tá bom? João, você me ajuda com o próximo slide, por favor? Para eu já parar de falar aqui, tá? Eu só queria enfatizar a questão de o que quer dizer. Tem muita terminologia, né? O pessoal de marketing é super criativo. Dell Cyber Resilient Architecture. Pessoal, é uma preocupação da empresa desde quando eu estou montando a máquina para você até o funcionamento dela. Tá? Por exemplo, a minha entrega da máquina, a placa que eu botei lá dentro de rede, ela está fora ou ela está assim, sem nenhum problema de malware? Eu preciso garantir isso para vocês. Tá? E isso é uma questão de supply chain, de fabricação. Tá? A gente consegue fazer todo esse trabalho, né? De fazer ali o life cycle, ou seja, a vida útil do servidor e controlando junto com vocês, proteger a BIOS para que você esteja sempre atualizado, evitando essa invasão, né? Fugindo dela, e a proteção do seu dado com criptografia, dificultando o acesso ao gerenciamento dos servidores, dos switches, inclusive, como eu disse, apagando as informações. Tá? Como está escrito ali, pequenininho, mas o que a gente chama de Zero Trust, né? Ou seja, não confie. O cara está tentando te pegar, é uma questão de você sempre se preocupar antes para que não seja invadido. Tá? A gente sabe a importância do projeto, né? De vocês terem essa nuvem na nova versão, por isso a gente deixa de novo à disposição. Quis enfatizar no segundo slide aqui essa parte. Né? Poxa, fiquem tranquilos que a gente tem N ferramentas para ajudá-los no gerenciamento e na execução dessa infra que é tão importante. Tá bom? Pessoal, é isso. De novo, obrigado por mais uma vez estar aqui apresentando para vocês uma solução da Dell Technologies junto com a AMD. Estamos aí sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Eric. E agora vamos para a nossa última pitch final. Ok, então fica com Alexandre Amaral. Muito obrigado. Boa tarde pessoal. Tudo bem? Passador de slides está aqui. Vamos lá. Tenho que apontar para cá, né? Vamos sentar. Opa. Tecnologia, pessoal. Não está em nuvem esse aqui. Não está na nuvem da Unicamp. Tá vindo, foi. Agora precisa só colocar em modo apresentação. Aí. Opa, passou. Agora sim, boa tarde pessoal, tudo bem? Primeiramente agradecer a Unicamp, essa oportunidade da gente com a AMD, né? Estar conversando com vocês, com todos vocês. Pra gente é uma honra muito grande. E agradecer também a Dell, a oportunidade e a parceria de tantos anos. A R também, a RIT,
Cadê o pessoal da RIT aqui? Pela parceria. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a AMD. Eu tenho, acho que, 5 minutos, né, professor? Então, assim, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a AMD, o momento que a AMD e a trajetória da AMD nos últimos anos, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem a AMD, talvez até por gaming, né? Quem joga aqui, né? Joguinhos no computador, né? Alguns balançaram a cabeça aqui, né? Agora, talvez não conheçam a AMD como processadores para data center, né? E essa é uma pergunta que eu costumo fazer para o pessoal. A gente faz muita palestra, né? E muita conversa com os clientes. Quem conhece, por exemplo, aqui os processadores EPYC da AMD? Já ouviram falar? Aí, ó, tem alguns de vocês já conhecem, né? Então, a história, pessoal, ela é bem interessante, né? Porque lá antes de 2017, a participação de mercado da AMD era de 0% em processadores para data center. 0%, pessoal. E a presidente mundial, Lisa Su, ela em 2017, né? Obviamente, ela fez o trabalho de casa antes, mas em 2017 ela lança uma nova arquitetura, chamada arquitetura Zen, que equipa, né, os processadores EPYC, que faz parte da nova nuvem da Unicamp, junto com os servidores da Dell. Então, lá em 2017, ela lança os processadores EPYC, 0% de market share, pessoal. E ao longo do tempo, aqui era uma previsão que de 2022 que o JP Morgan fez, né, eles estavam prevendo que até final de 2024 a AMD deveria atingir no mundo 40% de market share. E aqui é o momento atual, né? Então, até o final de 2024, a gente tem chance, sim, de atingir 40% de market share no mundo, né? Estamos em 33%, não sei se eu consigo projetar aqui, mas no final, do canto direito ali, mostra 33% de market share em data center, processadores para data center no mundo. Saindo ali, como eu mostrei para vocês, né, 2017 que lançou 0% de market share, a gente foi crescendo ao longo do tempo. Aqui no Brasil a história é um pouquinho diferente, porque junto com a Dell, a Dell lança seus servidores com fabricação local. E vocês sabem, né? Sem fabricação local, não tem os benefícios fiscais do governo, então fica muito mais difícil a gente vender, né, sem benefício fiscal. Então, mas em 2021, a Dell lança os seus servidores com os processadores AMD, a gente vai para o mercado e a gente começa a ganhar market share também aqui no país. E por que a gente está ganhando tanto market share? Porque a gente vem crescendo muito. E por que a gente está equipando, né, a nuvem da Unicamp, né, essa nuvem linda de vocês, que vem, eu vou contar um pouquinho para vocês, tem nos slides que a gente viu anteriormente, vocês observaram, né, vocês saíram de 44 servidores para 18 servidores, né, tinham quase 2.000 cores, agora tem 1.000 cores, e fazendo com muito mais desempenho. Então, essa é a estratégia da AMD. Fazer muito mais com muito menos processadores, eu vou chegar lá. Então, aqui um pouquinho da história, né? Desde 2017, com o lançamento do Naples, até a quarta geração atual, que nós temos processadores com 96 cores, 128 cores, e futuros lançamentos com 256 cores, numa única pastilha de processador, né? Então, a gente está ganhando muito market share porque a gente tem entregado conforme a gente vem prometendo o nosso roadmap. Então, aqui eu falei um pouquinho do Genoa, que é o processador de quarta geração, chegando até 96 cores. Quando a gente olha para o mercado, nós temos penetração equipando servidores, né, dos fabricantes em todos os cantos do mundo. Né? Quando a gente olha para HPC, 12 dos maiores 20 supercomputadores no mundo são equipados com processadores AMD. Quando a gente vai para a nuvem, todos os grandes hyperscalers, se você olhar para Amazon, Google, Microsoft, enfim, nós estamos equipando, né, as instâncias de todos os grandes provedores de nuvem. E quando a gente vai também para o mundo enterprise, né, 7 das grandes 10 empresas do setor financeiro estão utilizando processadores AMD. E 9 de 10 das maiores empresas do setor automotivo também utilizam processadores AMD. Então, realmente, o momento ele é absolutamente fantástico, né? Então, mais uma vez, a gente agradece a parceria com a Dell, a oportunidade que a gente teve de equipar esses servidores, que eu tenho certeza que vão auxiliar muito vocês no dia a dia
né? Aqui um pouquinho dos recordes mundiais. Se vocês tiverem curiosidade, né, são mais de 300 recordes mundiais em diversos workloads de mercado, né? Tem as letras miudinhas aqui, amd.com/World Records. Vocês podem entrar ali, verificar cada um desses recordes mundiais em detalhes, como eles foram atingidos. E aqui é um exemplo que a gente costuma dar para os nossos clientes, que é um exemplo vivo do que aconteceu aqui com vocês na Unicamp, né? Ou seja, vocês tinham uma série de servidores, a gente estava falando ali de 44 servidores com os nossos concorrentes, e hoje vocês têm 18 servidores, né, com a Dell, com a AMD, ou seja, redução de custo de gerenciamento, redução de custo de energia, redução de custo de aquisição, né? Ou seja, vocês têm muito mais um data center, obviamente, muito menor do que vocês deveriam ter anteriormente para armazenar 44 servidores e agora com 18 servidores. O espaço também vai ser muito menor. Então, a gente, junto com a Dell, oferece uma série de benefícios para essa nova nuvem da Unicamp. E a gente tem, só para finalizar aqui também, pessoal, a gente tem todo um portfólio, não só do Epic, né, mas tem todo um portfólio, e o Instinct aqui é a nossa GPU. A gente tem todo um portfólio para inteligência artificial, que a gente também pode conversar mais em detalhes com vocês. A gente já tem umas conversas programadas aqui com alguns dos professores, para a gente falar um pouquinho mais sobre AMD, falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial e como a gente pode ajudá-los a desenvolver novos projetos. Opa! É isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né? A gente está muito honrado aqui como AMD de conversar com vocês, né? E a gente espera reencontrá-los aí em breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom, acho que chegamos ao fim da nossa jornada. Agradeço mais uma vez a vinda de todos, e em especial o pessoal da Dell, da AMD, RIT, por uma tarde bastante recompensadora. Bom, acho que estamos encerrados. Eu tenho na minha agenda aqui entrega de brindes, eu não sei como é que isso vai acontecer. Lá fora? Tá bom. Então, terminado isso, bom dia, boa noite. Obrigado a todos mais uma vez.